Olá, alunos do sexto ano, tudo bem? Sou a professora Marita e a gente vai ter uma aula hoje de matemática. Mas o que a gente vai ver na aula de hoje? Vamos lá. A gente vai relembrar o sistema de numeração romano e vai ler e escrever alguns números com esse sistema de numeração. Lembram? Sistema de numeração é toda uma organização, ou seja, são todas as regras que organizam a escrita desses números, certo? E hoje a gente vai ver o sistema de numeração romano, vai ver essas regrinhas. Vamos lá. Você já percebeu o quantos números romanos estão presentes no nosso cotidiano? Aonde? Aonde a gente encontra os números romanos? Vamos parar para pensar. Nos séculos, na ordem dos papas, né? No nome dos papas, na nomeação dos papas. Onde mais? Onde será? Ah, professora, eu tenho um relógio, lá um relógio antigo, um relógio analógico, não digital, um relógio analógico que tem os números escritos em números romanos. Muito bem. Então a gente pode ver no século, na ordenação de papas e rainhas, certo? A gente pode ver nos relógios, né? Lá na história, por exemplo, a gente vê, né? Dom Pedro II, por exemplo, né? Dom Pedro I, certo? A gente tem essas ordens aqui nas rainhas, nos reis e também nos papas. A gente tem lá nos relógios e tem nos séculos, conforme a professora falou, certo? Mas você sabia que a civilização romana viveu aproximadamente 2000 anos atrás? Não que Roma não exista hoje, né? Roma existe, mas a civilização romana que usava esse sistema de numeração viveu há 2000 anos atrás. Olha lá, a gente tem um ponto turístico lá em Roma que é muito famoso, que é o Coliseu. O Coliseu de Roma, que é um anfiteatro, né? É um grandioso monumento histórico e arquitetônico no formato de um cilindro, que está localizado na capital da Itália, que é Roma, certo? Muito bem. Mas e o sistema de numeração romano? Vamos lembrar. Lembra quando eu ponho uma hastezinha, um pauzinho, eu tenho a representação do 1. O V é a representação do 5. O X é a representação do 10. O L é a representação do 50. O C do 100. O D do 500 e o M do 1000. Então, esses são os símbolos que representam o sistema que a gente vai usar no sistema de numeração romana. Tempo para vocês copiarem. E aí, copiaram? Lembra de deixar o caderno de vocês sempre organizado, tá? Muito bem, vamos às regras. A gente já viu os símbolos, agora a gente vai ver as regras. O sistema de numeração romano apresenta as seguintes regras. Para representar os números no sistema de numeração romano, basta colocar os símbolos lado a lado e adicionar seus valores. Então, por exemplo, 1 é o 1. Agora, se eu tenho 2 pauzinhos, vai ser 1 mais 1, 2. Se eu tenho 3 pauzinhos, vai ser 1 mais 1 mais 1, 3. Tempo para copiar.
Vamos continuar a ver as regrinhas. Qual outra regrinha? O símbolo de um pauzinho, do X, do C e do M, ou o I, né? Eles podem ser repetidos até 3 vezes. Então, olha lá. 1, 1. 2 pauzinhos, 2. 3, 3. E assim por diante. Vale para o X, vale para o C e vale para o M. Tá vendo? Eu posso repetir até 3 vezes. Mas, professora, se eu posso repetir só até 3 vezes, como é que eu vou escrever os outros números? Ah, a gente já vai ver. Mas primeiro eu vou dar um tempo para vocês copiarem essa regrinha. Então, vamos descobrir como é que a gente pode fazer os outros números. Olha lá. O símbolo, quando ele é colocado à esquerda, então olha aqui, o símbolo quando ele é colocado à esquerda de outro símbolo maior, então olha lá, o que acontece? 1 não é menor do que 5, então o 5 é maior. O que a gente faz? Indica uma subtração. Então olha aqui, se eu tenho 1, 5, em vez de eu agrupar, eu vou fazer o quê? Subtrair. 5 menos 1, 4. Olha lá, o valor 1 não é menor do que 10? Então, é como se eu fizesse 10 menos 1, que dá 9. E assim por diante, olha lá. X, que vale 10, e L vale 50. 50 não é maior do que 10? Então, é como se eu fosse 50 menos 10, 40. E o X é menor do que 100, não é? Então, é como se fosse 100 menos 10 igual a 90. Tempo para copiar. Copiaram? Muito bem. Então, o que a gente viu? Se eu tenho um valor menor antes do maior, então eu subtraio. Agora, se este valor menor estiver depois do maior, eu vou somar. Por exemplo, olha lá, 1 é menor do que 5, não é? E ele está vindo à direita. Então, 5 mais 1, 6. 1 é menor do que 10. Então, 10 mais 1, 11. Olha como é que faz. Olha a diferença. Quando ele está à esquerda, eu faço o quê? Subtraio. Quando ele está à direita, eu faço o quê? Somo. Um símbolo colocado à direita de outro símbolo de maior valor indica uma soma dos respectivos valores. Copiem essa regrinha.
copiado as regrinhas aí no caderno de vocês, a gente pode perceber o quê? Que o sistema de numeração romano não tem símbolo para o zero. Mas vamos praticar um pouquinho? Vamos lá. Olha essa tabela. Complete a tabela com os dados que estão faltando. Então, uma coluna tem os números romanos e na outra coluna o nosso sistema de numeração decimal. Como é que eu representaria o 40 no sistema romano? Como é que eu representaria o 900? E esse número em romano, quanto será que é? Tempo para vocês. Fizeram? Bom, será que para escrever o 40 eu posso escrever x, x, x e x? Não, pela regrinha que a gente anotou, o valor x, o símbolo x, só pode ser repetido 3 vezes. Mas e aí? O 40, eu tenho quais símbolos? Eu tenho o símbolo do 10 e tenho o símbolo do 50. Para eu formar o 40, é só fazer 50 menos 10, não é verdade? E quando a gente faz a subtração, esse x tem que vir antes do L, que o L vale 50, não é? E o 900? Mesma coisa, o 900 eu posso pensar o quê? No 1000 menos 100, certo? E aqui, que número que será que ia ser? 1000 menos 100. Vamos só montar os símbolos. 1000 menos 100, o 100 tem que vir antes do M, então CM. E aqui, o que que eu tenho? Quanto vale o D? Quanto vale o C? O C vale 100 e o D vale 500. Então, aqui eu tenho o número 800. Vamos ver se a gente acertou? Vamos lá. Olha lá. 40 é o 50 menos 10. Então, vai ser o XL. O 900 vai ser o 100 menos 1000, né? Opa, 1000 menos 100, professora. Vai ser o 1000 menos 100. Mas aí eu ponho o quê? CM para indicar que eu estou tirando 100 de 1000, certo? E aqui, ó, eu tenho DCC. Então, eu tenho D vale 500, C vale 100, 100, 100, 100. Faltou um C aqui, né? Olha aqui, faltou um C aqui. A professora escreveu um C aqui, faltou 100. Porque são 3 Cs, então vale 800. Tudo bem? Vamos lá. E aqui? Um desafio, hein? Movendo apenas um palito, transforme em verdadeira a igualdade envolvendo os números romanos. Então, o que que eu quero? Eu quero que este número aqui, movendo apenas um palito, se transforme em V. Quanto é esse número? E esse aqui? Será que vai dar esse V? Tempo para vocês tentarem.
Primeiro eu tinha que pensar o quê? Quais são esses valores? Isso aqui eu tenho o quê? 5 menos 1, 4. Aí aqui eu tenho um menos 2. 4 menos 2 dá 5? Não dá. Então essa igualdade aqui não é verdadeira. O que eu vou fazer? Mover apenas um palito. Como é que o 4 vira 5? Se eu fizer o quê? Mais 1. Então se eu pegar este palito aqui e deslocar ele para cá, vai virar uma soma. Então olha lá, 4 mais 1, 5. Acertaram? Aposto que sim. Vamos praticar mais um pouquinho? Lembra que a professora falou no começo da aula que a gente via os números romanos nos relógios? Então a prof trouxe um desafio para vocês. Aqui a gente tem 2 relógios. Que hora cada um está marcando? Pensa um pouquinho e a gente já volta com a resposta. Vamos lá. A gente sabe que o relógio, ele vai do 1 até o 12. Então, aqui já tem uma dica. Aqui eu tenho o número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Mesma coisa para esse relógio aqui. Só que o que acontece? O ponteirão, ele marca os minutos. E se o meu ponteirão está no 12, significa que eu tenho uma hora completa. Ou seja, pode ser 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, certo? Não é 1 hora e 12 minutos, não. É 1 hora, certo? Ou 2 horas. É 1 hora completa, 1 hora cheia. O ponteirinho é que marca a hora. Então, esse ponteirinho desse relógio número 1, ele está em qual número? No V1. V vale 5. O I vale, ou o pauzinho, ou né, o tracinho, vale 1. 5 mais 1, 6. Então, o relógio 1, eu estou com 6 horas. E o 2? Olha lá, o ponteirão está no 12. Então, é hora cheia. E o ponteirinho está onde? Podia ir contando, ó, 1, 2, 3, 4. Ou eu podia pensar, se eu tenho o I com o V, olha a diferença. Aqui eu tenho o I com o V. Só que o I está à direita, então eu somo. Aqui o I está à esquerda, então eu subtraio. 5 menos 1, 4. Então aqui eu tenho 6 horas e aqui eu tenho 4 horas. Vamos ver se a gente acertou? Olha lá, o relógio número 1, 6 horas e o relógio número 2, 4 horas. Tudo bem? Muito bem. Então na aula de hoje a gente viu o quê?
as regras do sistema de numeração romano e como escrever esses números, certo? Usando os símbolos romanos. Tudo bem? Então, a professora vai se despedindo. Um beijo bem grande e até breve.